O câncer de bexiga é uma doença comum e ainda cercada de muitas dúvidas. E compreender seus fundamentos é essencial para reduzir o medo e a ansiedade que costumam acompanhar o diagnóstico. Na grande maioria dos casos, o câncer de bexiga surge no urotélio, o tecido que reveste o interior da bexiga. Essas células, por razões que ainda estão sendo completamente elucidadas, podem sofrer alterações em seu DNA e começar a se multiplicar de forma descontrolada, originando um tumor. O entendimento de que a doença se inicia nessa camada superficial é fundamental, pois direciona toda a abordagem inicial de investigação e tratamento. A jornada do paciente geralmente começa quando os sintomas levantam a suspeita, e o primeiro passo é sempre buscar uma avaliação médica especializada para confirmar a origem do problema e entender sua natureza. A principal questão que orienta o diagnóstico e o tratamento é saber se o tumor permanece restrito às camadas superficiais da bexiga ou se já invadiu a camada muscular. Essa distinção é o divisor de águas na urologia oncológica. Tumores que não invadem o músculo, chamados de não músculo invasivos, têm um prognóstico geralmente mais favorável e são tratados de maneira mais conservadora, com foco na preservação da bexiga. Por outro lado, quando o tumor penetra a camada muscular, ele adquire um potencial maior de se espalhar para outros órgãos, tornando-se uma doença mais agressiva. Essa invasão muda completamente a estratégia terapêutica, exigindo abordagens mais radicais e muitas vezes sistêmicas para controlar a doença de forma eficaz. O sintoma mais frequente é a presença de sangue na urina, conhecida como hematúria. Esse sangramento pode ser macroscópico, ou seja, visível a olho nu, tingindo a urina de rosa, vermelho ou marrom, ou pode ser microscópico, detectado apenas por meio de exames laboratoriais. É crucial entender que a hematúria, mesmo que ocorra uma única vez e desapareça, nunca deve ser ignorada. Embora possa ter causas benignas, como infecções ou cálculos renais, a possibilidade de um tumor de bexiga ou de outra parte do trato urinário torna a investigação médica indispensável. Além da hematúria, alterações urinárias persistentes devem ser investigadas com atenção. Sintomas como urgência para urinar, aumento da frequência miccional, necessidade de ir ao banheiro muitas vezes. Mesmo com pouco volume de urina, dor ou ardor ao urinar podem, isoladamente, ser confundidos com uma infecção urinária comum. No entanto, quando esses sintomas não respondem ao tratamento convencional ou se tornam crônicos, eles podem ser um sinal de alerta para o câncer de bexiga, especialmente em pacientes com fatores de risco, como o tabagismo. Para esclarecer a causa desses sintomas, a cistoscopia é o exame inicial mais importante. Este procedimento permite que o urologista visualize diretamente o interior da bexiga usando um instrumento fino e flexível com uma câmera na ponta, chamado cistoscópio. O exame é realizado em ambiente ambulatorial, geralmente com anestesia local, e oferece uma visão detalhada de toda a mucosa da bexiga, permitindo identificar a presença, a localização, o tamanho e a aparência de qualquer lesão suspeita. A cistoscopia é a ferramenta de ouro para o diagnóstico precoce, pois possibilita a detecção de tumores que poderiam passar despercebidos em outros exames de imagem. Caso uma lesão seja identificada na cistoscopia, o próximo passo é a ressecção transuretral do tumor de bexiga. Este é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, realizado sob anestesia, em que o cirurgião insere um instrumento através da uretra para remover o tumor visível. A ressecção transuretral tem um duplo objetivo. É terapêutica, pois remove a lesão, e diagnóstica, pois o material retirado é enviado para análise patológica. Essa análise confirma o diagnóstico de câncer, determina seu tipo histológico e, crucialmente, informa se houve ou não invasão da camada muscular, permitindo o estadiamento inicial da doença. A partir da análise do material, entra em cena o conceito de estágio, que indica até onde a doença se espalhou. O estadiamento descreve a profundidade da invasão do tumor na parede da bexiga e se ele se disseminou para os gânglios linfáticos próximos ou para órgãos distantes, como pulmões, fígado ou ossos. Um tumor em estágio inicial está confinado à bexiga, enquanto um tumor em estágio avançado já se espalhou, configurando uma metástase. O estágio é um dos fatores mais importantes para definir o prognóstico e o plano de tratamento. Juntamente com o estágio, o grau do tumor indica a agressividade das células. O patologista examina as células cancerígenas ao microscópio e as classifica como de baixo ou alto grau. Tumores de baixo grau têm células que se assemelham mais às células normais da bexiga, tendem a crescer mais lentamente e têm menor probabilidade de invadir a camada muscular. Em contraste, tumores de alto grau possuem células de aparência muito anormal, que se multiplicam rapidamente e apresentam um risco significativamente maior de progressão para estágios mais avançados e de disseminação
disseminação. Diante do diagnóstico, existem tratamentos locais e sistêmicos disponíveis. Tratamentos locais, como a própria ressecção transuretal de bexiga, e as terapias intravesicais e instilação de medicamentos diretamente na bexiga. Atuam diretamente no órgão e são a base do tratamento para a doença não músculo-invasiva. Já os tratamentos sistêmicos, como a quimioterapia e a imunoterapia, circulam por todo o corpo, através da corrente sanguínea, e são utilizados para tratar a doença que invadiu o músculo ou que se espalhou para outras partes do corpo. A cirurgia é uma das principais ferramentas no arsenal terapêutico contra o câncer de bexiga. Para a doença não músculo-invasiva, a ressecção transuretal pode ser suficiente. No entanto, para tumores músculo-invasivos, o tratamento padrão é a cistectomia radical, a remoção completa da bexiga, juntamente com os gânglios linfáticos próximos. Após a cistectomia, é necessário criar uma nova forma de o corpo eliminar a urina, o que pode ser feito através de uma derivação urinária externa, urostomia, a construção de uma nova bexiga com o segmento do intestino. Felizmente, a imunoterapia e as terapias-alvo ampliaram as opções de tratamento, revolucionando o cuidado de pacientes com câncer de bexiga avançado. A imunoterapia, em particular, utiliza medicamentos que estimulam o próprio sistema imunológico do paciente a reconhecer e atacar as células tumorais. Essa abordagem tem mostrado resultados promissores, aumentando a sobrevida e melhorando a qualidade de vida de muitos pacientes que antes tinham poucas alternativas terapêuticas. Em casos selecionados de doença músculo-invasiva, a radioterapia pode integrar a terapia trimodal como uma alternativa à cistectomia radical. Essa abordagem combina uma ressecção transuretal de bexiga máxima, seguida de sessões de radioterapia associadas à quimioterapia em doses mais baixas. O objetivo é destruir as células cancerígenas remanescentes, preservando a bexiga do paciente. A terapia trimodal é uma opção complexa, que exige uma seleção cuidadosa dos pacientes e uma equipe experiente para sua execução. É fundamental ressaltar que as decisões sobre o tratamento nunca são tomadas por um único profissional. Elas são definidas por uma equipe multidisciplinar, composta por urologistas, oncologistas clínicos, radioterapeutas, patologistas, radiologistas e outros profissionais de saúde. Essa colaboração garante que todas as facetas da doença sejam consideradas e que o plano terapêutico seja o mais personalizado e eficaz possível para cada paciente, levando em conta não apenas as características do tumor, mas também a saúde geral e as preferências do indivíduo. Paralelamente ao tratamento oncológico, os cuidados de suporte começam desde o diagnóstico. Essa abordagem integral visa manejar os sintomas da doença e os efeitos colaterais do tratamento, além de oferecer apoio psicológico, nutricional e social. O objetivo é garantir que o paciente mantenha a melhor qualidade de vida possível durante toda a jornada, o ajudando a lidar com os desafios físicos e emocionais que o câncer impõe. Ao longo do processo, a informação clara devolve o senso de controle ao paciente. Compreender o que é o câncer de bexiga, quais são as etapas do diagnóstico, as opções de tratamento e os objetivos de cada abordagem permite que o paciente participe ativamente das decisões sobre sua saúde. Um paciente bem informado é um parceiro mais engajado no tratamento, capaz de enfrentar a jornada com mais confiança e esperança, transformando a incerteza em ação e o medo em conhecimento.